No início deste momento conjunto, eu disse-vos que não sabia qual é que era a razão pelo qual hoje estavam neste lugar. Mas que pela primeira vez em muito tempo eu sabia que estava neste lugar com um propósito específico que era trazer-vos uma mensagem. Então coloco a vossa vida nas mãos do Pai para que possam ponderar que estão neste lugar para escutar a mensagem. E quando nós colocamos as coisas nesse pé, a responsabilidade é tremenda, porque nós não estamos neste lugar porque nos habituámos a vir ao domingo de manhã, estar com pessoas que gostamos para cantarmos e passarmos um bom tempo juntos. Nós estamos neste lugar para escutar a voz de Deus. Quando eu, o Diogo, o Rui, a Xana, aqueles que costumam preparar mensagens, vêm a este lugar, nós acreditamos piamente que foram inspirados pelo Espírito Santo. Porque se nós não acreditamos nisso, o melhor seria dizer às pessoas: não voltem. Não deviam estar nesse lugar. Então, se acreditamos que é o Espírito Santo que inspira, também devemos acreditar que a mensagem é para nós e não para aqueles que não estão. Esta mensagem era mesmo boa e ele hoje não veio. Não, amigos, é mesmo para nós. Hoje vamos falar sobre fazer discípulos e nós não vamos ler os versículos todos, vamos ler algumas partes deste texto. Eu tenho que vos dizer que esta semana este texto foi tremendamente desafiante para mim. Mesmo há muito tempo que não sentia um desafio tão grande em preparar uma mensagem. Como alguns de vocês sabem, ou a maioria de vós sabe, nós estamos em processo de construção de uma casa. Quase há 4 anos. E os primeiros 2 anos foram gastos em preparar toda a parte burocrática, desde o projeto de arquitetura, o processo de camarário. Os primeiros 2 anos foram dedicados a isso. E os segundos 2 anos estão a ser gastos em construção. Uma obra que era para demorar em construção 8 meses. E agora, no final da reta, nós fomos confrontados com uma dura realidade. O empreiteiro foi-se embora e levou o dinheiro. E pelo menos 10% do total do global da obra desapareceu. E ao saber disto, tenho que vos confessar que em mim nasceu um sentimento de ira. E não foi uma ira santa. Foi ira mesmo. Nasceu dentro de mim ira. Como é que alguém que nós tínhamos por muito próximo, com quem há 2 anos conversávamos quase todas as semanas, chega ao pé de nós e nos mente na cara? Descaradamente, nos mente. Como é que alguém chega ao pé de nós e escarnece da nossa família, da minha família? E rouba a minha família? Como é que alguém coloca em causa um projeto que nós sempre acreditámos que era muito mais do que um teto só para nós, era um teto para acolher pessoas em dificuldade de restauração? Como é que alguém consegue fazer isso? Então nasceu dentro de mim um sentimento de ira. E não era nada santa. O segundo sentimento que veio foi um sentimento de culpa. Porque eu podia ter agarrado ao contrato que tinha e não ter libertado o dinheiro. Mas eu tenho aquele terrível defeito de acreditar nas pessoas. Então fomos libertando dinheiro porque ele dizia que era necessário, senão que era a melhor forma de tudo se resolver. Então, o sentimento de culpa cresceu imenso, porque eu podia ter evitado o que se passou. E então, no meio deste tumulto todo, chega ao texto de hoje. E o texto de hoje é algo no qual eu quero crescer
e vos desafio a crescer também, porque ele recorda-me 3 coisas. Primeiro, recorda-me que vivemos debaixo das promessas feitas de Deus. Segundo, recorda que estamos ao serviço de Deus. E terceiro, que a nossa oração deve ser que todos se tornem discípulos de Jesus. E eu tenho que vos dizer, eu não queria este texto hoje. Mas nós preparamos os textos quase com antecedência, então Deus tem um humor que às vezes me consome. E foi o texto que calhou para esta semana. Então, ao ler o texto de hoje, reconheço que ainda há muito que eu tenho que caminhar, ainda há muito que eu tenho que alcançar, mas quero fazê-lo como este texto diz que devo caminhar, para que o meu coração se pareça mais com o coração de Jesus. Então, se estás neste momento, agora, nesta manhã, a passar por alguma tribulação, a enfrentar algum dilema, o meu desafio é que leves este texto muito a sério. Mesmo muito a sério. A primeira coisa que vos quero recordar, então, é que vivemos debaixo das promessas feitas por Deus. Eu sei que todos nós, temos isto quase por sentado. Ou seja, claro, vivemos numa cultura judaico-cristã, nós vivemos debaixo das promessas de Deus, certo? Deixem-me falar sobre Paulo. Paulo estava em Cesareia e ele tinha sido preso. Ele estava em Cesareia porque quando ele esteve em Jerusalém quiseram matá-lo. E ele teve que ser levado para Cesareia para não ser morto pelos líderes judaicos do tempo de Jesus. E em Cesareia ele vai ser julgado por Félix, o governador da Judeia. Só que havia um problema. Félix não tinha nada para acusar Paulo, porque não havia nada legal para acusar Paulo, mas também não queria libertar Paulo, porque senão iria ter um problema em Jerusalém, porque todos os líderes judeus iriam levantar-se, iriam fazer a vida negra a Félix. Então, Paulo esteve preso 2 anos. Durante 2 anos, Paulo teve preso sem nenhuma acusação, sem que não houvesse nada contra Paulo, simplesmente foi esquecido numa prisão, porque o governador não tinha coragem de enfrentar os líderes judaicos. Amigos, se eu passasse 2 anos preso de forma injusta, se eu sinto o que sinto com aquilo que estou a viver, tenho que vos dizer que o meu coração provavelmente estaria completamente atulhado com pensamentos destrutivos se eu tivesse 2 anos preso injustamente. Não sei quantos de vocês é que já sentiram injustiça na vossa vida, mas a injustiça é uma coisa tremenda, porque nos consome. Como é que é possível as pessoas fazerem o que fazem? E Paulo tinha todo o direito, depois daquilo que viveu, de chegar a este ponto, ter sido preso e sentir uma imensa revolta interna, ira dentro no seu coração, por aquilo que estava a acontecer. Mas o que vamos ver ao longo desta manhã é que não era esse o sentimento que inundava Paulo. Muito pelo contrário. E por muito que me custe dizer, é este o sentimento que eu quero abraçar e que vos convido a abraçar também. E não de forma teórica, porque abraçar as coisas de forma teórica é fácil. Abraçar a ideia é fácil, o difícil é viver a ideia. É experimentar isso no dia a dia. Quando Félix chega ao fim do seu reinado como governador, do seu tempo como governador, ele é substituído por Festo. E este, assim que chega, vai a Jerusalém. E quando chega a Jerusalém, os judeus voltam a recordar: olha, Festo, governador, tu tens um homem preso em Cesareia que nos fez a vida um inferno. Nós queremos que tu o tragas para Jerusalém porque vamos querer julgá-lo aqui. E o texto diz depois nas entrelinhas dizer: eles queriam que isso acontecesse para poder matá-lo na viagem. Mas Festo disse: bem, não, se ele está preso em Cesareia, o julgamento vai ser em Cesareia, quanto muito vocês podem ir comigo e vão lá e vamos fazer um julgamento a esta pessoa e vocês podem acusá-lo, mas vocês vão comigo até Cesareia. E as pessoas, os líderes judaicos, vão com Paulo até Cesareia. Entretanto, Festo manda chamar Paulo e diz: olha, Paulo, as pessoas em Jerusalém, passa-se alguma coisa que eles querem dar cabo de ti, por isso eles querem julgar-te rapidamente. Então o melhor
o que eles sugerem é que tu vás para Jerusalém e aí possas ser julgado. E se tu quiseres, vamos lá, eu vou ser aquele que vai julgar o caso, mas vais ser julgado em Jerusalém. Mas Paulo tinha um poder que não estava ao alcance de todos. Como era cidadão romano, ele podia não ser julgado em tribunais comuns e ser julgado em Roma. E é isso que Paulo vai dizer: não, eu como cidadão romano, eu não quero ser julgado em Jerusalém, eu quero ser julgado diretamente pelo imperador. E a coisa fica dessa forma. Obviamente que Festo fica com um problema entre mãos. Como é que ele vai enviar alguém para o imperador se não tem nenhuma acusação feita? É que ele não tinha nada. Como é que ele vai incomodar o governador, o imperador, se não tem nenhuma acusação para ele? Então, é neste contexto que encontramos o texto de hoje. Agripa II, ele foi o último rei da dinastia de Herodes. E depois dele, a Judeia desaparece. A Judeia, depois deste último rei, passa a estar debaixo da província da Síria. É sempre terrível ser o último de alguma coisa, não é? Este foi o último, significa que não deve ter corrido muito bem o reinado, porque logo a seguir a Judeia desaparece como província e é englobada pela província da Síria. Mas Agripa vai saudar Festo, que tinha acabado de chegar, e aquelas honras normais de quando chega um novo líder, um novo governador. Ele chega diante de Festo e Festo diz: olha, és mesmo tu que eu precisava, porque eu não estou a perceber nada daquilo que está a passar, então o que vamos fazer é, nós vamos outra vez ouvir Paulo, e na conversa que tu vais ter com ele, vamos tentar descobrir alguma coisa que eu possa acusar, porque eu tenho que o mandar para Roma com uma acusação qualquer, seja o que for, mas eu tenho que saber o que é que o estou a acusar. E Agripa então decide e aceita falar com Paulo. E é esse texto que hoje encontramos, que é Paulo a falar a Agripa. Deixem que vos leia o primeiro texto. Podem abrir em Atos 26, 6 a 8. Atos 26, 6 a 8. Paulo está diante de Agripa e ele vai começar por saudar Agripa e dizer: Agripa, tu realmente és uma pessoa que conhece as nossas tradições. Tu sabes aquilo que o nosso povo espera. E aqui eu gosto sempre de recordar, e estávamos a recordar isso na escola dominical, que é importante saber quem é que temos diante de nós quando falamos. Porque Paulo não vai perder tempo a explicar o contexto daquilo que está a acontecer. Porquê? Porque ele sabe que a pessoa que está diante dele é uma pessoa que conhece as tradições, conhece o contexto judeu, conhece a cosmovisão. Então ele deixa numa única frase, ele vai dizer: como tu conheces aquilo que se passa no mundo judeu, eu vou passar diretamente àquilo que é importante. Porque se Paulo estivesse de alguém que não compreendesse o contexto judeu, como acontece muitas vezes em muitos discursos de Paulo, ele dá o contexto todo até chegar àquele momento. Diante da Agripa, ele não vai dar o contexto porque ele sabe que a Agripa conhece o contexto. Quando nós estamos diante de pessoas que queremos evangelizar, que queremos alcançar, muito cuidado, porque nós podemos achar que elas compreendem tudo aquilo que estamos a dizer e as pessoas não compreendem nada porque não estão dentro da mesma cosmovisão que nós estamos. Apesar de vivermos num contexto judaico ou cristão, nem todas as pessoas que estão diante de nós têm a capacidade de compreender as nossas palavras. Porque nós partimos do princípio que elas estão familiarizadas com as nossas definições quando elas realmente não estão. Então não partam do princípio, nunca, que a pessoa que está diante de vocês, se querem alcançá-las para Jesus, compreendem e sabem aquilo que vocês estão a dizer. Expliquem como se as pessoas não soubessem, porque muitas realmente não sabem. Apesar de, como vemos aqui, este caso, Agripa sabia. E como Agripa sabia, Paulo não vai dar esse contexto e passa diretamente para aquilo que quer dizer. Agora, o que Paulo vai dizer de entrada é: há uma razão para eu estar aqui e a acusação é esta. E a acusação é: agora trouxeram-me aqui para ser julgado por causa da esperança. Nós estamos a falar a partir do versículo 6. E agora trouxeram-me aqui para ser julgado por causa da esperança que tenho na promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que eles trouxeram-no para ser julgado por causa da esperança que ele tem nas promessas que todos receberam. E ele continua: as 12 tribos
do nosso povo de Israel esperam também ver o cumprimento desta promessa. Ele diz, não sou só eu que tenho esta promessa. Na realidade, esta promessa foi feita a todo o povo e todos esperam a mesma coisa. E por isso, adoram a Deus de dia e de noite sem desanimar. É por causa dessa esperança, Rei Agripa, que os judeus agora me acusam. Porque é que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos. Porque esta acusação, a acusação principal que lhe está a tentar ser feita para que ele morra é, ele acredita que alguém ressuscitou. Que é Jesus. E esta acusação diz, mas sim, qualquer fariseu em Jerusalém acredita exatamente no mesmo, então porquê é que me estão a acusar daquilo que muitos daqueles que têm fé, que são importantes em Jerusalém, também acreditam? Paulo refere, então, o seu antepassado como judeu. Paulo diz, eu fui judeu, eu acreditei exatamente naquilo que os judeus acreditavam, e é por eu acreditar que há a ressurreição dos mortos que eu estou a ser julgado. E ele vai mais longe e vai dizer exatamente aquilo que custa aos fariseus ouvir é, se outro judeu, não há nenhum judeu que possa acusá-lo de acreditar na ressurreição, porque isso é o firme fundamento em que acreditavam os fariseus. A ressurreição dos mortos. Então, Paulo está diante daqueles que o podem matar e vai dizer, a minha fé é a fé na ressurreição. E isso qualquer fariseu, qualquer daqueles que conhece a história do povo, qualquer um daqueles que conhece a história das 12 tribos, vai dizer que é a fé de muitos daqueles que vivem entre nós. Queridos amigos, a primeira coisa que vos quero dizer é que a promessa de Deus para o povo foi cumprida em Cristo Jesus. Eu sei que podemos passar isso por alto, mas é algo extraordinário. As promessas feitas, que a morte não tem a última palavra, já foi cumprida em Cristo Jesus. A promessa de que não iremos sofrer eternamente foi cumprida em Cristo Jesus. Ele foi ressuscitado por Deus dos mortos e ascendeu ao céu, onde está à direita de Deus Pai, onde há de vir de novo para julgar os vivos e os mortos, levando para a casa do Pai todos aqueles que creem. A promessa feita às 12 tribos foi cumprida. A promessa está cumprida. Seja qual for a tribulação presente que estejas a viver, não te esqueças das promessas de Deus. A morte não tem a última palavra. A promessa de Deus já foi cumprida e é-te oferecida. Agora há um problema. Promessa é só promessa e enquanto não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, não passa disso. Letra morta. A segunda coisa que vos quero falar é que temos de saber e praticar aquilo que acabámos de dizer que é uma promessa feita para nós. Se nós não praticarmos e vivermos à luz das promessas, o que nós temos é a palavra morta, que não faz nada na nossa vida. É um romance, é texto escrito, não passa disso. E só muda realmente, só nos transforma realmente, quando nós passamos ao segundo ponto, João, estamos ao serviço de Jesus. É a segunda coisa que o texto nos diz. Primeiro, nós temos promessas que são feitas por Deus. Segundo, nós estamos ao serviço de Jesus. Amigos, nós estamos ao serviço de Jesus. É por isso que temos de acreditar que as promessas que nos são dadas, elas têm validade. Elas têm validade porque quando nós nos colocamos ao serviço de Jesus, elas passam a ter vida em nós e elas passam a ser realmente reais. Depois do apóstolo Paulo ter sido perseguido, ele vai contar o que é que aconteceu. Ele é perseguido por antes de ter perseguido. Ele vai contar a história. Paulo fala sobre a razão que era perseguido. E ele diz que ele, como apóstolo, também perseguiu aqueles que viviam debaixo do nome de Jesus. Ele perseguiu. Paulo foi daqueles que se encheu de ira e que perseguia as pessoas. Ele vai contar a história a Agripa. Ele diz, eu fui assim. Eu vivi como aqueles que agora me acusam vivem. Eu perseguia as pessoas. E o texto vai dizer, é uma coisa impressionante, que ele chegava mesmo a torturar as pessoas para que elas negassem Jesus. Paulo vai dizer que era terrível nesse papel. Ele era impiedoso no papel de perseguir aqueles que tentavam
proclamar Jesus como Senhor e Salvador. E o que ele queria realmente era que eles negassem a fé. Quantas vezes na história já se repetiu, e nós temos exemplos de homens e mulheres que perseguiram para que a fé de Jesus fosse negada. E podem dizer, sim, lá no século XII, XV isso aconteceu. Não, amigos, hoje em dia continua a acontecer. Continua a acontecer na Coreia do Norte, continua a acontecer na China, continua a acontecer em países do Médio Oriente, em África. Há lugares onde nós não podemos dizer que somos cristãos sem ser perseguidos pela fé. Continua a haver pessoas a perseguir aqueles que são cristãos, de forma que eles possam negar a sua fé. Não é algo do passado. E Paulo está a falar sobre isso, está a falar daquilo que é uma vida terrível que consome aqueles que estão à sua volta e que destrói aqueles que estão à sua volta. Mas então Paulo diz, mas então tudo mudou. Isto é extraordinário. Porque nós podemos acreditar que as pessoas não mudam, mas se Paulo mudou, amigos, qualquer um de nós pode mudar e qualquer pessoa que está à nossa volta pode mudar. Paulo mudou e o texto vai dizer como é que Paulo muda. Jesus vai ao encontro de Paulo quando ele está a caminho de Damasco. Vai ao encontro de Paulo e aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que torturava passa a ser torturado. Aquele que era impiedoso passa a sofrer impiedade. Que coisa bonita. Sabem porquê que é bonito? Porque nós olhamos para as histórias da Bíblia como se fossem histórias, contos. Isto pode acontecer realmente. Isto só acontece na vida de Paulo porque a vida dele é completamente transformada, porque ninguém gosta de ser perseguido. Paulo não gostava de ser perseguido, Paulo não gostava de apanhar chicotadas, Paulo não gostava de ver o navio naufragado, Paulo não gostava de morrer quase afogado. Paulo não era sádico, nem masoquista. Ele quando se converteu, ele converteu-se porque ele encontrou Jesus no seu caminho. E a nossa vida vai mudar quando nós encontrarmos Jesus realmente no nosso caminho. Hoje podes conhecer muito bem as promessas de Jesus, mas tens de compreender que as promessas de Jesus só se transformam realmente e te vão transformar o teu coração quando encontrares Jesus no caminho. E encontrar texto não é a mesma coisa que encontrar Jesus. Então, se ainda não encontraste Jesus na tua vida, realmente torna-se muito difícil tu servir Jesus. E só vai acontecer quando encontrares Jesus face a face. Vejam o que o apóstolo vai dizer que Jesus lhe diz. Porque aquilo que Jesus lhe diz é a mesma coisa que ele te diz a ti e me diz a mim. E se quiseres levar a sério as palavras, prepara-te porque a tua vida pode ser transformada ao escutares aquilo que ele diz a Paulo. Levanta-te e põe-te de pé. Eu apareci-te para ficares ao meu serviço e para contares aos outros o que viste hoje. Hei de livrar-te dos judeus e dos não-judeus, para os quais te vou enviar agora. Irás abrir-lhe os olhos para os fazeres passar das trevas para a luz. Vais livrá-los do poder do diabo, para os confiares a Deus. Alcançarão assim o perdão dos pecados e passarão a ter parte na herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus por isso. Nós compreendemos o que é que está a ser dito aqui? Querem que eu leia devagar? Eu podia explicar, mas se calhar basta ler, porque é claríssimo o que o texto nos diz. Jesus está a dizer a Paulo, quando aparece a Paulo, e é aquilo que diz a cada um de nós: levanta-te e vai. Estás no chão, caíste do cavalo, levanta-te e vai. Estás cego no caminho, não consegues ver, levanta-te e vai. Está difícil a vida, levanta-te e vai. Continua. Eu apareci-te para quê? Para ficares ao meu serviço. Eu não apareci para tu teres uma visão. Jesus não apareceu a Paulo para que Paulo pudesse dizer: uau, eu ontem tive uma visão extraordinária, era um anjo a voar. Era realmente... Não. O que o texto está a dizer é: Jesus apareceu a Paulo para que ele ficasse ao seu serviço. E para contar aos outros aquilo que viu hoje, mas
Cuidado, porque não é só para dizer que Jesus lhe apareceu. O texto continua. Ele foi enviado aos judeus e aos não-judeus para aqueles que ele agora vai enviar. E sabemos o que ele vai sofrer por ser enviado onde está a ser enviado. Para quê? Para abrir-lhe os olhos. É tempo de os olhos serem abertos. Para quê? Para que eles saiam das trevas e caminhem para a luz. Para que saiam do sítio onde vivem, neste momento, consumidos pela realidade que estão a viver neste momento, e possam caminhar para uma luz. A luz que vai iluminar as suas vidas. E continua. E esta aqui nós temos dificuldade. Vais libertá-los do poder do diabo e vais confiá-los a Deus. Vocês compreendem o poder que nós temos? O Espírito Santo pode agir em nós de tal forma que nós estamos diante de pessoas que estão completamente perdidas. E podem ser alcançadas. E podem sair das trevas. E caminhar para a luz. Podem conhecer Jesus. E continua. E assim alcançarão perdão dos pecados. E passarão a ter parte na herança eterna. Então eu não sei o que é que estás a passar neste momento. Realmente, porque uma coisa são as circunstâncias, outra coisa é aquilo que nós vivemos internamente. Mas tenhas tu vivido com pais que foram negligentes ou abusivos. Tenhas tu vivido ou estejas a viver com pessoas que são violentas contigo. Estejas tu a viver momentos em que foste abandonado, massacrado. Estejas tu a viver com um empreiteiro que te roubou dinheiro. Seja qual for as circunstâncias, o que Jesus diz a Paulo é vai. Vai ao sítio onde eu te estou a enviar, porque onde há trevas só passará a haver luz se os discípulos de Jesus as levarem aí. Levanta-te e vai. Tenho que vos dizer, Paulo não morreu rico a beber pina colada numa praia à beira-mar plantada. E Jesus não nos promete isso em momento nenhum. O que Ele nos promete é o que o texto acaba de dizer. Se nós formos enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, aqueles a quem nós nos dirigirmos vão ter acesso à herança eterna e nós iremos celebrar isso no céu. Amém. E então, Paulo termina a dizer que a oração que nós devemos ter é para que todos se tornem discípulos de Jesus. É o ponto 3 que vos quero trazer hoje. Quando Paulo passou a falar da ressurreição, o governador Festo disse, Paulo, estás a ficar maluco. O que é que tu andaste a beber? Parece que aquilo que tu andaste a estudar te deu a volta à cabeça. Por outro lado, a Agripa disse-lhe, eu acho que em tom meio irónico, Paulo, quase que me converteste num cristão. E sabe, é isso que vai acontecer com cada um de nós. Quando nós começarmos a falar de Jesus, vai haver 2 géneros de pessoas. Aqueles que dizem, tu és maluquinho da cabeça. Falas assim de Jesus, tu és maluquinho. E depois há o outro género de pessoas que ficam tão desconfortáveis que se tornam irónicas. Paulo, olha, agora quase me apanhaste. Agora ia-me convertendo. Mas os dois dão testemunho de uma coisa, é que aquilo que nós dizemos é tão verdadeiro, é tão apaixonado, que ninguém fica indiferente àquilo que nós estamos a dizer. Então vão-nos chamar loucos, sim, e vão ficar desconfortáveis com aquilo que nós estamos a dizer. Porque aquilo que nós estamos a dizer sai-nos do coração. Então não há a possibilidade das pessoas olharem para nós e dizer, bem, tu estás a inventar, não é? Não, as pessoas ficam mesmo desconfortáveis. E ou somos malucos, completamente... Faltam-nos ali meia dúzia de parafusos na sociedade, ou então as pessoas vão ficar bem desconfortáveis porque não sabem mesmo se são de acreditar ou não, porque aquilo até tem lógica. E é isso que Paulo encontra neste contexto. Paulo vai estar diante de 2 pessoas, que um diz que ele é maluco e o outro fica ali meio irónico porque não sabe o que é que há a dizer, porque sabe a história e sabe como é que
a história que Paulo está a contar se encaixa plenamente na história que ele conhece do povo. Então Paulo vivia tão intensamente a sua relação com o Evangelho que as pessoas olham para ele e a fé faz moça. E então a afirmação final de Paulo é lindíssima. Atos 26, 29. Eu peço a Deus. Contexto breve. Paulo está diante daqueles que o querem matar, esses é que estão a fazer a acusação. Está diante de um tribunal que não quer saber dele para nada, só tem que saber sobre o que é que o há de acusar para o mandar para Roma, e se ele não fosse cidadão romano, já o teriam morto há mais tempo, porque na realidade ele é um empecilho. Então, Paulo está diante destas pessoas, e o que é que ele vai dizer? Eu peço a Deus que, por pouco ou por muito, não só tu, está a falar do rei Agripa, mas todos os que hoje estão a ouvir-me, o Festo, Agripa, os acusadores que vêm de Jerusalém, as pessoas que estão a assistir e que não creem, todas as pessoas que aqui estão a ouvir se tornem naquilo que eu sou. Bem, mas não precisam de ficar com as correntes. E o que é que ele é? Discípulo de Jesus. O desejo de Paulo para aquelas pessoas que o querem matar, que o querem trucidar, que não estão minimamente interessadas em quem ele é, o desejo de Paulo é que eles conheçam Jesus. E lá se vai a minha ira toda do início. Porque na realidade o que eu quero é que aquela pessoa se torne discípula de Jesus. E isso é contra a natura. Nós dizemos na escola dominical que há uma das coisas que o Espírito de Deus, que foi superado por nós na criação, nos deu. A possibilidade de sermos pessoas morais. E ser moral é ser capaz de ir contra a nossa carnalidade. É a nossa carne querer uma coisa e nós dizermos não, eu não vou seguir esse caminho. Nós em Cristo Jesus temos a possibilidade de dizer, por muito que a minha tendência natural seja irar-me contra aqueles que me fazem mal, não o vou fazer, porque eu conheço em quem creio e o que Ele me pede. Então, o texto de hoje termina com Paulo a dizer àqueles que o querem matar, o meu desejo. É interessante, porque Paulo não diz, o meu desejo é ser livre, que vocês me libertem, porque eu sou inocente. O meu desejo é que vocês conheçam Jesus. O meu desejo é que vocês conheçam aquele que transformou a minha vida. Na realidade, o que Paulo está a dizer é o meu desejo é que vocês caiam do cavalo. O meu desejo é que vocês fiquem cegos para depois passarem a ver. O meu desejo é que vocês escutem as palavras que Jesus me disse. Levanta-te e vai. Vai anunciar tudo aquilo que viste aos judeus e aos não-judeus. Vai. Vai para que aqueles que estão diante de ti possam passar das trevas para a luz. Vai. Porque assim eles terão parte na herança. Hoje eu desejo ser como Paulo. E se a parte das correntes pudesse ser levada a sério, então se fossem correntes também agradeço. Mas o que Paulo diz é que espera que todos aqueles que ali estão possam ser iguais a ele. Discípulos de Jesus, que são enviados para falar de uma luz tão grande que tira as pessoas das trevas e as coloca no caminho da herança. Então, seja qual for a circunstância que estás a viver nesta hora, que possas colocar a pessoa que te faz mal, que te está a fazer, que te está a consumir, aos pés de Jesus. Mas não para que a justiça de Deus seja feita. Nós somos bons a orar para que a justiça de Deus se faça sobre os outros, mas que a misericórdia recaia sobre nós. Não. Orem para que se possam tornar discípulos de Jesus. Que a pessoa que te consome, a pessoa que te maltrata, a pessoa que pode estar a infernizar a tua vida, possa se tornar um discípulo de Jesus. E se precisarmos de ajuda, no meu caso é bom saber, porque há pessoas que já conheciam o que estava a passar, saber que há pessoas em quem eu reconheço a autoridade espiritual dentro da igreja que estão a orar por nós como família. Provavelmente vais precisar destas pessoas. Pessoas a quem reconheces a autoridade espiritual que
Tens que partilhar para que as pessoas possam orar sobre ti, sobre determinado tema. Porque a cura não vem só porque te apetece. É um processo. Então, se estás a passar por esse momento, se tens pessoas que te magoam, te estão a magoar, te magoaram no passado e não estás a conseguir ultrapassar esse processo, partilha com pessoas em quem reconheces autoridade espiritual para que possa haver uma oração conjunta, para que possas ser acompanhado, para que possas ser recordado das palavras de promessa de Deus, para que possas ser recordado que estás ao serviço de Jesus e que a tua missão é fazer com que todos se tornem discípulos de Jesus. Todos. Que Deus nos ajude a ser mais parecidos com Paulo e significa ser mais parecidos com Jesus.